Boa noite Pernambuco, boa noite Brasil. Estamos começando a partir deste momento aqui pela TV Nova Nordeste, mais uma entrevista da série Os Candidatos que Disputam o Governo do Estado de Pernambuco. Hoje a noite é dedicada ao PSOL. Já estamos recebendo aqui no estúdio o candidato ao governo do estado pelo PSOL, Edilson Silva. E para começar, a gente vai conhecer um pouco da trajetória e do perfil do candidato. Edilson Silva nasceu no dia 2 de julho de 1968, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. É candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, com o número 50. O candidato Edilson Silva será sabatinado esta noite por jornalistas, por estudantes universitários, por representantes de organizações não governamentais durante 1h20. E eu começo com a primeira pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos. Fizemos a série de entrevistas com os candidatos que disputam o Senado, iniciamos a série com os candidatos que disputam o governo do estado. Candidato, por que disputar justamente o governo do estado? O senhor que disputa, inclusive, pela segunda vez, né? Ocupar o Palácio do Campo das Princesas. Boa noite, prazer e uma honra tê-la aqui no programa. Pedro Paulo, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. Parabéns pela iniciativa, um programa com esse formato. Ele é bastante inovador e com certeza vai contribuir muito para a sociedade pernambucana entender melhor o pensamento e as propostas de governo dos candidatos nesse pleito. Bem, nós não representamos um projeto individual, nós representamos um projeto coletivo. Eu sou presidente e candidato nesse momento de um partido recém-fundado, o PSOL, foi fundado em 2005, e nós temos uma tarefa de reorganizar um polo democrático, crítico, um voto de opinião na sociedade brasileira. Então a nossa candidatura se justifica em torno disso. Nós temos desde a fundação do PSOL, nós temos um diagnóstico da situação política, social, econômica, ética da política aqui no Brasil, e nós entendemos que temos uma contribuição a dar nesse sentido. Então por isso se justifica a nossa candidatura. Especificamente aqui no estado de Pernambuco, nós temos uma compreensão de que existe uma situação caótica na gestão pública, né, um estado com muitos problemas, com grupos políticos se revezando no poder aí há dezenas de anos, sem dar conta de apresentar uma alternativa real. Então a nossa candidatura busca exatamente preencher esse espaço, apresentando uma alternativa real para a sociedade pernambucana. Bom, deixa eu apresentar aqui a bancada de estudantes que vão fazer perguntas para o candidato Edilson Silva. Né? Davi Lira, estudante da Universidade Federal de Pernambuco, cursa o 8º período de jornalismo. Convidamos também a Gabriela Bezerra, também estudante do 6º período da Universidade Federal de Pernambuco, e o Wilton Barbosa, que faz mestrado em filosofia na Universidade Federal da Paraíba, que está aqui também e vai ajudar, vai contribuir, né, com suas perguntas para o candidato do PSOL. Vou começar lá pelo Davi Lira. Boa noite, Davi. A sua pergunta para o candidato Edilson Silva. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Candidato, queria saber se o senhor é tão radical na questão da reforma agrária e no controle social da mídia quanto seu candidato a presidente da República, Plínio Arruda Sampaio. Olha, eu tenho dito que nós não somos tão radicais, né? Nós temos um programa, o PSOL não é uma federação de projetos pessoais, o PSOL é um projeto coletivo, em construção, mas nós temos muito acordo com relação à reforma agrária. Para nós isso não é um problema de radicalidade, é um problema de bom senso, né? Nós não podemos ter a concentração fundiária que nós temos no Brasil. A reforma agrária ela é uma reforma pré-capitalista, né? Não é uma reforma. Nós vivemos no Brasil um estado ainda pré-capitalista no campo, e nós achamos que a resolução dos graves problemas que nós temos, não só no campo, mas no meio urbano, passam pela democratização do acesso à terra, né? E uma democratização que não é só distribuir terra, como infelizmente se faz em alguns aspectos.
dá condições da fixação das famílias no campo, dá condições técnicas, dá condições de se ter produtividade, dá condições de você escoar a produção, dá condições de o filho dos agricultores poderem permanecer nas localidades. Então, é isso que nós defendemos, isso não é ser radical, isso é ter bom senso. Com relação ao controle social, nós defendemos o controle social em vários aspectos da vida pública. Eu acho que todas as concessões públicas, elas precisam ter controle social. A sociedade precisa ter capacidade, condições e acesso a esse controle. Porque nós temos hoje, quando se fala de mídia, nós estamos falando de empresas. Tem empresas, são grandes conglomerados econômicos que têm interesses, que participam da vida política, que têm interesses empresariais. Nós temos, por exemplo, aqui em Pernambuco, mídia impressa, que se você ler o jornal, dá a impressão que nós não estamos no processo eleitoral. Então, quer dizer, é uma piada. Tem jornal aqui que é uma vergonha, aqui em Pernambuco. Então, nós precisamos sim rediscutir a mídia, temos que democratizar. Agora, isso não passa só, na nossa avaliação, não passa só pelo controle dos veículos de comunicação que já existem. O processo de democratização da comunicação passa por você dar condições da população, das comunidades, poderem também se comunicar. Nós temos um descompasso no Brasil com relação a rádios comunitárias, por exemplo, com relação a TVs comunitárias. Na medida em que nós permitimos que o poder público dá condições para que a sociedade ela mesma seja protagonista do processo de comunicação, nós vamos acabando com esse naturalmente, nós vamos acabando com esse monopólio desses grandes conglomerados econômicos travestidos de meios de comunicação. Mais uma pergunta, Gabriela Bezerra. Boa noite, Gabriela. Boa noite, candidato. Boa noite. Para garantir que as promessas de campanhas se tornem realidade, o candidato precisa de apoio da Câmara Legislativa. Como o seu partido não tem coligação com grandes partidos, outros, eu gostaria de saber como o senhor pretende garantir sua governabilidade, caso eleito. Bem, primeiro, Gabriela, para que eu seja eleito, eu tenho que ter mais de 50% dos votos, correto? Então, eu tenho um amplo apoio popular. Porque a gente não pode fazer a transposição mecânica. Sabe? Pega o Edilson aqui, que está nessa situação, com a mídia menosprezando, com os jornais pisando em cima, e aí você coloca ele lá na cadeira do governador. Não funciona assim. Para que eu seja governador, eu tenho que ter 50% mais um dos votos. E se eu tiver 50% mais um dos votos, a gente vai ter maioria. Isso significa que o nosso projeto é maioria na sociedade. Bem, nós propomos no nosso programa de governo uma lei de responsabilidade social e ambiental, certo? Fazendo aí um contraste, um contraponto com a lei de responsabilidade fiscal, que você deve saber do que se trata. Hoje, os políticos, os gestores públicos, eles têm obrigação, com uma lei, de atingir metas fiscais. Essa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o gestor público não atingir essas metas, ele se torna inelegível. O Tribunal de Contas do Estado não aprova as contas dele e ele se torna inelegível. Agora, nós não temos nenhuma lei que obrigue o gestor público a atingir metas na educação, na saúde, no saneamento, no meio ambiente, etc., na segurança pública. Então, nós queremos construir isso. Isso é um processo que não é para uma gestão, nós temos a clareza disso. Mas nós precisamos começar a construir metas naquilo que é inadiável. Nós não podemos admitir, por exemplo, que Pernambuco, em 4 anos, no atual governo do Eduardo Campos, nós tenhamos 12 mil óbitos por falta de UTI. Nós não podemos permitir que em 4 anos do governador Eduardo Campos nós tenhamos 17 mil homicídios. Nós temos que mexer nisso. E nós não vamos mexer nisso apenas com canetada. Nós precisamos mobilizar a sociedade, precisamos, vamos dizer assim, ativar a sociedade civil para que ela participe nesse diagnóstico, participe na construção de soluções e participe também no acompanhamento e no monitoramento das soluções desses problemas. Então, nós vamos nos amparar num processo de conferências públicas para debater os grandes temas do Estado e aquilo que não for possível e que passar na Assembleia Legislativa e que for de interesse da maioria da população, a Constituição Federal nos garante, no seu artigo 14º, a garantia de nos valermos de referendos ou plebiscitos para que a gente possa definir os grandes eixos que vão ordenar o nosso governo.
Hilton Barbosa. Boa noite, Hilton. Boa noite, candidato. Boa noite, Hilton. Candidato, eu queria saber que o governo atual, ele propôs há 2 anos atrás um concurso público na área da educação, sendo que a gente sabe que o serviço público, de modo geral, ele vem assombrado pelas contratações temporárias, que não só tiram a vaga dos profissionais concursados, como apenas dão um alívio para o problema do desemprego. Eu queria saber do candidato, se eleito, quais as propostas dele no campo de emprego e educação. Certo, olha só, essa pergunta, ela passeia aí por vários aspectos, né? Primeiro, essa questão do concurso público. Eu tenho denunciado, vou denunciar aqui mais uma vez. O Estado de Pernambuco hoje passa por um processo de desconstrução da República, do ponto de vista do serviço público. O governador Eduardo Campos, ele vem transformando o serviço público aqui em Pernambuco num grande, vamos dizer assim, num grande cabidão de emprego. Hoje, para você trabalhar numa UPA, você tem que ter algum peixe. Para você trabalhar num hospital desses novos aí, você tem que ter um peixe. Para você trabalhar na UPE, você tem que ter um peixe. Para você ter uma ideia, todos os funcionários da UPE de Caruaru e de Salgueiro são contratos temporários. Todos. Isso quem me disse foi o Sindicato dos Trabalhadores da UPE. Então, você imagina a quantidade de... O último concurso que foi feito para a UPE foi em 2004. Em 2004, faz 6 anos que não se tem concurso. Então, nós temos hoje uma nuvem de cabos eleitorais encastelados em praticamente todas as áreas do governo, porque ele não faz concurso. Nós temos um governo que duplicou a sua capacidade de arrecadação. O Eduardo Campos, quando ele assumiu o governo do Estado, ele tinha um orçamento de pouco mais de 10 bilhões de reais, que foi o orçamento de 2006, e hoje o orçamento já foi atualizado agora em maio de 2010, está em 19,7 bilhões. Esse dinheiro está sendo enfiado aonde? Está sendo enfiado nesse contrato, grande parte. Então, o nosso compromisso com essa questão é fazer concurso público. Né? Várias áreas do Estado têm carência. Você vai desde a Defensoria Pública, que pelo Conselho Nacional de Justiça é a pior defensoria pública do país, até essa marca triste que nós temos. Nós temos um déficit aqui, pelo menos na área criminal, nós só temos cerca de 40 defensores públicos para atender uma população carcerária gigantesca. No âmbito dos agentes carcerários, nós temos um déficit de pelo menos 3 mil agentes carcerários. E por aí vai. Toda a área do governo que você for trabalhar, você tem um déficit enorme. Então, nós achamos que tem que ser feito um diagnóstico profundo dessa situação e procurar sanar esse quadro de informalidade que está se aprofundando no serviço público e